E aí, galera, semente na área, começando mais um Cafofo do Black. Muito boa noite, papai. Cheguei aqui, da hora. Boa noite pra todo mundo. Quem tá chegando, quem chegou, né? Quem chegou e foi embora, voltou agora de novo. Então, boa noite. Se tiver aqueles probleminhas técnicos que às vezes acontece, gente, beleza? Mas estamos aqui. Recadinho, rapidinho. Se inscreva no canal. Toca no sininho para receber as notificações, beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo do Black. Grupo no Telegram, também na descrição. Quem tiver a fim de participar, seja membro, beleza? E salve rapidinho pra galera aqui, ó. Meus moderadores lindos. Claudinha, Humberto, Nath, Rose e Edson. Boa noite pra vocês. Vocês segurando a bronca aí, avisando todo mundo. E deixa eu ver quem tá mais aí. A galera tá chegando. Grande Pri, Bosque Sagrado, Ingrid, Diego. Ó, tá chegando a galera, Bernadette, cadê a Bernadette? Daqui a pouco o povo tá aí. Beleza? E nosso convidado muito especial de hoje, um fofo. Grande Rodrigo Betim, meu irmão. Fofo do astral. Fofo. Fofo do astral. Fofo do astral. Opa, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Semente. É um prazer estar aqui. Eu não acredito que eu estou nesse lugar, aqui junto de você, e não acredito que a composição do seu lugar está num lugar também que é maravilhoso, aqui o trabalho que se desenvolve, que desenvolveu no passado e continua se desenvolvendo, né? A gente está na BKS Studio, é assim que fala? BKS Studio. Fantástico aqui, fenomenal. Aprendi muito aqui com Caju. E os bastidores foram fantásticos, né? Eu nem sabia. Mas, ó, me tira esse título de fofo. Não sou fofo coisa nenhuma, não. Fofo, é o fofo, gente. Carismático, gente boa. Viu, eu recebi muita mensagem no meu Instagram, né, das pessoas em que viram que eu ia participar aqui com você. Falou assim, fala sobre flauta xamânica, fala sobre energia da cura, fala sobre radiestesia, fala sobre espiritualidade. Tem como você passar um toque terapêutico para mim? Eu falei, cara, vamos levar tudo. Então hoje eu trouxe algumas flautas para nós. Eu trouxe a mesa para a gente poder fazer o atendimento com alguma pessoa, caso alguém queira passar. E o bate-papo que a gente pode derivar de tudo de tudo. Hoje, aqui eu sempre falo, papo solto. Quem manda é nós. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Aí a gente pergunta aí para os universitários aí que podem nos ajudar. Se for aqueles universitários daquele tempo, vai azedar, hein? Pode ser que sim. Da hora, eu tô muito feliz que você tá aí comigo, meu parceiro. Gosto muito das suas lives. E assim, conheci você por causa do Humberto. Pois bem, o Humberto é fantástico, né? Eu não conheço ele pessoalmente, né? E eu não sabia que ele tinha feito esse link. O Humberto é uma pessoa que sempre está presente na minha live, eu agradeço muito a ele, até coloquei ele, falei para ele, falei, Humberto, eu vi que o Humberto faz umas coisas diferentes no YouTube e tudo, ele consegue se destacar, ele coloca a letrinha dele diferente, colorida. Eu falei assim, esse cara é um mago, meu. Como é que ele consegue fazer essa magia lá? Então eu falei pra ele, me ensina aí, né? Porque eu sou todo atrapalhado com essa coisa de internet, sabe? Então, assim, as minhas lives acontecem, mas acontecem aos tropeços, né? Mas a ideia é sempre passar o conteúdo de informação, né? É o conteúdo. É isso aí, né? O importante é o conteúdo, com certeza. O importante é o conteúdo. Mas tá rolando bem suas lives. Muito obrigado. Poxa vida, vindo de você, eu acredito. Não, tá rolando bem, tá rolando bem. Vou fazer aquela pergunta básica. Opa, não sei qual que é, mas manda lá. Pergunta básica do canal que todo mundo já sabe quando vem o convidado a primeira vez. Que é, como a espiritualidade entrou na sua vida? Porque cada um tem uma história, às vezes tranquila, às vezes maluca, né? Como foi se despertar aí? Como foi pra você? Como foi pra mim? Eu acho que a espiritualidade, eu tenho certeza. A espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida. Quando Deus teve a fração de segundo de fazer a minha consciência existir, ele já me deu a oportunidade de ser um espiritualista. Porque para mim a espiritualidade é a condição da evolução da consciência humana. Veja, nós estamos
pela passagem pelo período de tempo aqui. Agora a consciência é eterna. Isso. Então, o meu clique, ele já começou desde a minha adolescência, quando eu comecei a ter alguns insights dentro eu vou falar de uma linguagem mediúnica, né? Dentro da mediunidade. E esse clique veio por intermédio da minha mãe. A minha mãe era uma benzedeira, né? Então já tá encaminhado. Já tá encaminhado. E minha mãe era uma pessoa muito humilde, é uma pessoa muito humilde, né? Não tem a escolaridade. E ela é uma pessoa muito sensitiva, tem a facilidade da sensibilidade em relação a outra pessoa mesmo, né? E aí ela começou a fazer todo o trabalhinho dela, né, que era o benzimento, que foi passado para ela. Agora, quem passou para ela? Porque ela não aprendeu com ninguém, não teve a avó, a tia que ensinou para ela, ela aprendeu sozinha. Mas não é o sozinha, né? É o amparo espiritual. E então, dentro desse feeling, eu puxei para minha mãe, literalmente, né? E foi aí que esse start começou a me dar. Só que eu queria mais. Mas nesse período aí, você já via algumas coisinhas? Já tinha algumas manifestações? Eu sempre tive percepções. Tá. Eu sempre tive percepções. Né? Eu sempre tive algumas percepções. Mas o intelecto nosso, ele é danado, sabe, o Semente? Às vezes, por mais em que você está vendo, você quer ter a certeza se realmente você está vendo. O ver para crer, né? É o São Tomé. Precisa ver para crer. E mesmo assim, quando ele está vendo, ele não vai acreditar. Porque colapsa o mental. Aí você entra no processo de racionalidade e começa a entender, será que isso é meu ou não é? E aí é a dúvida de muitas pessoas que nos assistem hoje, que é o que me procuram para saber, mas isso é uma criação minha, não é? Como é que é? E já de antemão eu já respondo para esse pessoal. Bom, peraí. Isso que está acontecendo com você aí, né? Esse sentimento que você está tendo em relação a essa visão, a essa experiência. Quantas vezes você fez isso? Não, eu nunca fiz. Então não é seu, pô. Se não é seu, você está como um intermediário entre planos. E se você está como um intermediário entre planos, você se tornou um médium. Agora, não é um médium ainda que tem a essência, mas ainda precisa aflorar as percepções para que quando acontecer não tiver mais o véu sobre os olhos. E sim saber ter a orientação e saber discernir, né, a respeito do que é dele e o que não é. E aí nós temos a constituição energética, que é a energia imanente e a energia anímica. O que é a energia anímica? É o que dá o suporte do movimento corpóreo. E o sentimento mediúnico, a expressão mediúnica, que aí é o trato extrafísico que compõe a consciência pelo espírito que nós somos. Então nós temos várias leis que regem a espiritualidade, né? Mas não são leis leis que eu digo energética para compor o estado físico, que é a matéria do corpo físico ou corpo somático, para receber o espírito, a consciência em forma de espírito. Então nós temos as leis energéticas que compõem o espírito e nós temos as leis energéticas das energias telúricas e imanentes que compõem o corpo físico. Então esse trato é o que dá para a pessoa muitas vezes ter um sentimento e ela acreditar que aquele sentimento é em decorrência da mediunidade. Não é. É animismo. É dela. É um sentimento dela. É corpóreo. E é um pouquinho extracorpóreo, porque ela começou a captar algumas informações. Entendeu? Diferente da mediunidade, que aí é um sentimento extrafísico, né? Que tem algumas pessoas muito afloradas nessa percepção. Então, assim, quando é que eu sei discernir uma coisa da outra? Quando você começar a ter entendimento. E como é que eu tenho entendimento? Estudando. Estudando. Infelizmente. Tem pessoas que não querem passar pelo processo do estudo, né? Tem pessoas que ela quer já... Eu já nem sei mais se é colegiado, eu não sei. Mas ela não quer nem fazer o colegiado. Ela quer sair daqui já lá para a universidade espiritual. Mas você não vai ter base de informação, né, se não fizer o colegiado. Então, assim, precisa ter o estudo, né? Ir atrás de livros, bons livros, né? Porque falar hoje, nós estamos falando aqui. Aliás, duvide de tudo que eu estiver falando aqui. Corra atrás por você. Isso.
É assim que você tem que. É assim que eu fiz da minha vida. Fui tirar. Eu sei que muitos de nós, eu também tenho a mesma dúvida que vocês têm, e às vezes a gente não tem a quem recorrer. Né? E nesse não temos a quem recorrer, a gente começa a ter o apego de pacote, né? E esse apego de pacote, o que, que é? A gente começa a ver todo mundo para ver se encaixa naquilo que eu estou sentindo. E sabe que eu percebo também? Muita gente... esse papo. Muita gente quer ver, deseja aquilo, né? A vida inteira. Isso. Mas não tem nem nada, não tem nenhuma manifestação. Nada. Isso daí eu vou tirar o óculos justamente, porque, enfim. Isso é um assunto que é muito peculiar, né? Não, deixa eu só completar. Aí tem essa galera. E aí tem o outro lado. Aqueles que não quer ver nada, morre de medo E vê tudo. e vê tudo. É isso aí. Tem isso. A espiritualidade, o processo mediúnico se dá pela capacidade moral da pessoa. Mas não é moral, você tem moral. Não é isso. A moralidade espiritual, né? Então, por exemplo, não só advém pela forma que você conduz a sua vida hoje, advém pelas formas de conduções que você teve na sua vida ao decorrer das experiências reencarnatórias que você teve aqui no planeta. Ou nos planetas, né? Não é só o planeta Terra. Então, isso condiz, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa, dá pra gente citar várias personalidades, né? O Chico Xavier, né? Um médium completo igual o Chico Xavier, eu nunca vi igual. Nós temos o Divaldo Franco, com uma competência mediúnica elevadíssima, né? E nós temos vários outros médiums, né, intermediários que estão dentro de igrejas, que são padres, são pastores, que têm a capacidade mediúnica, sim. Só que o trato, a palavra mediúnica, muitas vezes, cria o aspecto de dogmas e religião, o que cria, muitas vezes, o confrontismo da ideologia por trás. Mas o princípio é o mesmo. Agora, as pessoas que muito querem ver... eu percebo que tem muitas pessoas que até então gastam valores absurdos para abrir a mediunidade, né? E aí ela pode até ser que ela consiga expandir um pouco a mediunidade dela. Ela, num tom, eu vou colocar de uma forma, mas não é julgando, nem criticando, o papo é aberto, justamente para a gente trazer o esclarecimento, né? É que da forma como a gente conduz as palavras, muitas vezes manifesta na pessoa uma forma rígida, e não é nada disso. É simplesmente dar o entendimento dentro desse raciocínio, né? Mas, enfim, a pessoa muitas vezes, ela quer ver e ela acredita que ela está pronta. Isso é ego, é vaidade. Aí o que acontece? Ela pega, expande um pouquinho só. Só um gostinho, né? Só um gostinho. Só o cisco no zóio. Na hora que tira o cisco do olho que ela consegue enxergar, ela despiroca a cabeça. Entra num quadro de desequilíbrio esquizofrênico danado. Isso. Vive na loucura. Eu já falei isso muito aqui, Rodrigão. É isso aí. Eu já falei muito isso aqui. A galera viu, porque eu já vi no chat. Não, isso acontece direto. Eu queria ver. Eu falei, mas você tá preparado mesmo, irmão? Não tá preparado. Porque assim, eu quero ver para saber como é que é do lado de lá. É do lado que tem, mesma coisa do que tem aqui. Não tem nada de diferente. Tem os espertões do lado de lá que vai tentar te engrupir. O que a gente tem que entender é que é o seguinte. O aspecto espiritual, o agregado espiritual, os espíritos, né? Nós temos... Peraí. Vamos fazer um adentro aqui. Criou-se a ideologia de que quando a pessoa morre, ela já vira anjo. Né? Não chega nem a feder, ela vira perfume. Ela vira anjo. Auréola. Isso, ela vira anjona. E aí o que acontece? Né? Não é bem assim. Por quê? Porque o aspecto de vida que ela levava aqui é o aspecto energético que ela criou pelo padrão vibratório que consiste na consciência. Então a consciência dela adotou aquela forma, aquele sentimento como algo vida para ela. Então ela é em espírito justamente aquilo ali. Quando é que ela vai ter melhora? Quando ela começar a entender a evolução que ela precisa ter com base do que ainda ela não sabe. Então demora-se décadas. Por isso que existe o processo reencarnatório. Então, o que acontece?
algumas pessoas que morreram e de forma ainda um pouco abrupta e nos desvincularam o seu sentimento do sentimento terrestre, fica em volta do planeta, entendeu? Regido pelas leis magnéticas que a gente chama de leis de densidade. Por quê? Porque o planeta Terra ele é denso. Mas é densidade de coisa ruim? Não. Densidade pelas coisas físicas, material. O planeta é denso. Material, as matérias, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa, esse espírito, ele viveu tanto a parte pessoal, pelo período de tempo dele, e pelo período de tempo de vida dele, ele conseguiu, e ele viveu a forma que ele vivia. Se ele era malandro, se ele não era, se ele era espertão, se ele não era, se era uma pessoa mais centrada, se era sincero, enfim, é a composição que ele deu, o aspecto de vida pela oportunidade que ele teve naquele exato momento. Essa pessoa morreu espertão, que quer passar todo mundo para trás, o conflitante, que cria conflito com todo mundo, morreu esse cara aí. Ele morreu, foi pro lado de lá, virou anjo? Não. Ele passou pro lado de lá, ele vai começar a entrar em conflito de não aceitar a própria morte. É só uma sugestão, não que seja dessa forma. Aí o que que acontece? Esse tipo de personalidade, espírito, a gente chama ele de zombeteiro. Então quando você, por exemplo, vai querer ver um espírito que você é todo, não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum preparo, só fez o curso para abrir a sua mediunidade. Na hora que você enfia a carona do lado de lá, você tem um zombeteiro desse te esperando aí. Azedou, vai te né? passar para trás, Ixi, vai aí. fazer você acreditar em uma porrada de coisa. O que mais tem são pessoas que criam vertentes dentro desse processo. Qual processo? Eu vou colocar até de uma forma mediúnica, né? Não é a forma correta de expor, mas sim, as pessoas criam um sentimento mediúnico e acreditando que realmente aquilo ali que ela tá vendo e tal é a verdade. E aí alimenta o ego dela, coloca ela num ego, numa vaidade enorme, e aí na verdade quando você vai ver é um espírito zombeteiro ali, alimentando ela, e ela criando as verdades em cima daquilo, porque ele começa a reger as vontades dela também, é uma troca. Ô, Rodrigão, mas nesse exemplo desse brother aí que a gente tá falando, né? O espertão. O espertão. E aí? No desencarne, será que vem um mentor para ajudar ou já vem um outro maninho para... Não, como é que funciona é o seguinte, todos nós temos os nossos mentores ou o anjo da guarda, o nome que você quiser dar. Eu acredito que o processo angelical, né, o anjo da guarda, é um processo que está muito, mas muito acima das esferas espirituais. Por quê? Porque ele é um agregado, né, de um conhecimento universal. Então ainda nós estamos presos a um conhecimento consciencial, tendo em vista a reutilização da matéria para a gente ter a oportunidade de entendimento daquilo que a gente precisa melhorar. E a gente não melhora. Por quê? Porque a gente sempre espelha no outro, ou a gente sempre acredita que o problema é o que está fora e não o que está dentro da gente. Mas enfim, daqui a pouco a gente entra nessa pegada aqui. Todos nós temos um amigo que ajuda nós aí, que é o mentor. Só que o seu mentor, ele fez um trato de te orientar. Só que às vezes você, pelo aspecto energético, quando nós nascemos, nós fomos constituídos aqui no planeta Terra através do que existe. Então, a partir do momento que você pousou aqui no planeta Terra, você já teve como valores a família, que deu a você o valor da religião, o valor da política, o valor do social, daquilo que é certo e o que é errado. E aí você criou os seus valores, o seu nicho dentro desse sentimento. Então é mais um no meio de todos aí. É todo mundo fazendo parte do planeta. Então, quando a gente tenta pensar fora da casinha, fora do contexto geral, né, que aí a gente é chamado de louco, tá tudo certo da forma como a gente é chamado, né? Porque a gente está fora do contexto. Por quê? Porque a gente já não se apega mais a esses valores. A gente já entendeu que existe algo além de tudo isso. Isso é o aprisionamento consciencial. Entendeu? Então, quando a pessoa começa a ultrapassar esses limites que colocaram, ela começa a desbloquear a sua consciência para algo maior. E aí ela começa a entender que de tudo que ela sabe é apenas um xixi de borboleta em meio ao oceano. Nada sabe.
É assim com todos nós. Então, o que que acontece? Pelo aspecto energético que ela criou, pelo tempo e período de tempo aqui no planeta Terra, ela vai trazer para ela o aspecto energético também, não só do amparador, mas da consistência desses intrusos, chamado de encosto. Ele encosta por conta da sua energia. Então, o que que acontece? A pessoa ela atrai para ela esse tipo de personalidade em decorrência da personalidade que ela é. Fim. Semelhante traz semelhante, como o Wagner fala. É isso daí, é assim que funciona. Fim. Ah, mas eu tenho o meu amparador aqui, mas você não ouve ele. Ah, mas sabe o que que é? Ah, então eu tenho que saber, olha, você na justificativa, no seu vitimismo. Quando você não está no seu vitimismo, você está na sua razão. E aí, quando você perde a razão, você entra de novo no seu vitimismo e entra nesse processo de looping. A gente chama de... até esqueci a palavra, é um looping aí. Enfim, a pessoa entra nessa repetição aí, semente. Só desculpinha. É isso aí. Ela não deixa fluir as coisas, ela não deixa com que as coisas prosperem. Por quê? Porque hoje é mais significativo você manter uma imagem diferente da sua verdade, diferente daquilo que realmente você é, do que você assumir quem você é. A imagem que a galera quer fazer aquela imagem que os outros aceitem. Monodeísmo, que eu queria falar a Né? palavra aquela hora. Exatamente. Não tem a sua essência. Não tem. Hoje as pessoas, não as pessoas, vamos colocar todos nós, né? Nós criamos critérios muitas vezes que não correspondem com a nossa realidade. Entendeu? Por exemplo, aqui agora, se você me pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas eu posso responder para você, ô Semente, tá tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. E de repente dentro de mim tá pipocando de problema, zoadaço. Virado no giraia. Então isso aqui a gente chama de subpersonalidade. Então esse princípio, esse desequilíbrio que é o meu real, o meu verdadeiro, a minha essência divina. E é isso que eu preciso tratar. Agora, como é que eu vou tratar isso se está dentro de mim? Botando para fora. E como é que eu vou colocar para fora se vão me julgar? Procura alguém que te ajuda nisso daí. Procura uma pessoa que consiga entender a sua razão. Agora, não é a razão da sua existência que prevalece a sua verdade. Não, é o trocadilho. Porque é você que tem que entender o movimento que você precisa fazer para aliviar toda essa dor que dá dentro de você. Então, por isso que eu falo para as pessoas, nós sempre exteriorizamos. A gente nunca interioriza. Então, a busca sempre é exterior. A busca nunca é interior. Veja, conversava com uma amiga hoje. Ela está me assistindo, provavelmente ela está me assistindo, não vou expor o nome dela. Um conhecimento muito grande, além da grande massa aí, né, literalmente, uma pessoa muito à frente do seu tempo. Só que ela ficou presa no sentimento que representa o passado dela, por um problema que ela teve de ordem emocional. Quando ela desacopla do corpo físico, eu não vou falar de projeciologia, porque isso quem fala é o Saulo, isso quem fala é o Wagner Borges, e não é muito a minha área, mas tem a consistência de ser a minha área também. Mas não vou falar, não vou entrar nesse assunto. Mas enfim, Rodrigo, eu fui muito atacada, eu senti um ataque energético, parecia que eu estava no inferno emocional. Não, você não foi atacada. É realmente o seu inferno emocional. Como assim? Então, aqui a gente consegue manter as aparências além daquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Na projeciologia ou na viagem espiritual, a gente não consegue manter as aparências. Por quê? Porque lá a gente está em essência. E lá a supimpa é mais embaixo. Então, lá que você leva o tombo. Lá é outro papo. Lá é outro papo. Então, assim, às vezes aqui a gente cria uma subpersonalidade que representa muito o que condiz à nossa verdade. E o que condiz à nossa verdade é o que você escolheu para você. Agora, você está realmente aplicando essa verdade a nível que é necessário aplicar para que você possa constituir a sua evolução consciencial? Tá, explica, falou muito difícil. É simples. Então você só vai na igreja para todo mundo ver porque você se sente feliz lá e depois você vem embora e... Bom, já fiz a minha parte, fui na igreja. Ou você aplica todo santo dia o conhecimento que você adquiriu ali na palavra. Você aplica.
Hã? Se aplica mesmo? Todo dia? Então, tem que ver isso, porque esse aplicar, isso é a espiritualidade. Agora, o agregado que me faz me sentir bem é exteriorizado, é a imagem. Então, eu vou-me para eu me sentir bem e eu estou fazendo o meu trato. Tá, mas você não aplica nada do que está sendo imposto ali como a filosofia que você julga em seguir. Então, é algo soberbo, é algo vago, é um sistema vago. E colocar até um adendo para a galera que está assistindo. O aplicar não é, gente, não é, a gente está falando de nada de você aplicar e virar o santo, não. Não, não é isso não, imagina. Não é isso não. Se passar um cometa chupão aqui, o primeiro que vai sou eu. Por quê? Porque eu tenho meus erros, os meus problemas. Você quer ver uma pessoa muito espiritualizada quando ela volta pra Terra? Quando tiver o carnê pra pagar, chegar o boletão lá. Chegou o boletão. Meu Deus, eu tenho que pagar isso? Cadê o dinheiro? Mas então. Então. Então aí a gente foge um pouco do princípio, por quê? Porque é o seguinte, por mais espiritualizado que nós somos, nós temos as responsabilidades de dar consistência e progressão na consciência de hoje, do agora. E a consciência de hoje do agora, qual que é? É isso daqui. Isso aqui. Tá bom pra todo mundo? Não tá. Tá faltando dinheiro? Tá faltando dinheiro. Eu bati o dedinho antes de entrar aqui, doeu pra caramba, tá tudo certo. Então eu sinto dor, eu tenho problema. Então, por mais que eu seja espiritualizado, eu tenho o princípio humano de existir. E o princípio humano de existir é por conta da consciência que eu preciso evoluir aqui, tendo os mesmos princípios e os mesmos problemas que todo mundo tem. Não, e o que eu falo pra galera, assim, dá pra ser espiritualizado e aproveitar muito aqui, porque eu falo, eu acho aqui legal, mano. Não, aqui é legal pra caramba. Agora, aqui é o aprendizado, né? Porque se aqui é o que tem a colar, então a gente tem que fazer aqui um pouquinho bem feito e começar, por exemplo, eu fiz muita merda no meu passado, eu errei muito, então, aquele jargão, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, então, você não tinha. Então, por que aconteceu lá atrás? Para aprender. Eu fiz hoje uma publicação no meu Instagram falando sobre isso, né? Falando sobre a escolha. Então, assim, você errar pela ingenuidade, entendeu? Faz parte do jogo, faz parte da evolução da consciência. Por quê? Porque a ingenuidade nossa, a gente começa a desfragmentá-la, ou seja, perder a ingenuidade pela composição de começar a evoluir do que é certo, do que é errado. Pô, levei um tombo ali, pô, aquele relacionamento não deu certo comigo, puxa vida, olha o emprego, olha que ruim, olha não sei o quê, papapá. Tô aprendendo, eu tô deixando de ser ingênuo. E eu tô começando a crescer o meu entendimento em relação ao que são e ao que existe, ao meu entorno, às pessoas em si. Tá bom. Agora, quando eu não tenho mais a ingenuidade e eu continuar errando, aí é uma escolha. E escolha tá dentro do seu âmago, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Lá dentro do seu âmago, o espírito, a alma, ela carrega. Não precisa de ideologia, não precisa de mestre, guru para dizer para você o que deve ser feito ou não. Se é certo ou se é errado, se é bom ou se é belo, você já sabe. Isso daqui eu sei que vai ser errado, mas se eu fizer eu vou ferrar com uma pancada de gente aí. Vou ferrar mesmo. Mas quer saber? Eu vou fazer porque pelo menos eu saio maioral aqui. Pô, é errado, cara. Mas se dane, ego, vaidade. Eu não sabia. Sabia, dentro do seu âmago você sabe. No fundo todo mundo sempre sabe. Caiu a ficha? Sempre sabe. Então é aí que tá. Então quando você persiste no erro, né, não é mais a ingenuidade, é uma questão de escolha. É o que mais tem. Então hoje eu percebo as pessoas que me procuram muitas vezes em busca do milagre perfeito em relação a essas mudanças. Como é que a gente pode mudar alguma coisa do exterior se o grande problema está no interior? Que é o caso da minha amiga que eu estava contando aqui. Ela se sentiu no inferno astral, bombardeada por... Por quê? Na hora que desacoplou, chegou lá, ela carrega um sentimento, consentindo o passado. Então ela soma o sentimento de lá de trás com o sentimento daqui. Só que aqui, mas eu perdoei-o. Mas para mim eu já estava resolvido. Como assim estava resolvido? Se quando você passa na frente de algum lugar que você se recorda de quando estava junto daquela pessoa, ainda te fere. Você atravessa a rua
E não há perdão nisso. Então, o que acontece? No desacoplamento espiritual ou na projeção astral, a sua essência, que é essa daí, ela fica à mercê lá de espíritos trevosos. E aí sim vai dar para você a mesma constituição da energia que você está preso. E aí vira um inferno em relação... E fala quando você vai para lá, amplifica tudo. Né? Não, tudo é muito maior. A amplitude é maior. Aqui nós temos ainda a condição, pelo o aspecto humano, o corpo físico, ele é dotado pelas leis naturais do planeta Terra. Então, as leis naturais do planeta Terra, das energias telúricas, é um apanhado de leis. Não vou ficar falando sobre isso aqui. Né, que cria a energia imanente, que é para dar consistência energética no seu corpo, para receber a consciência em formato de espírito. Aí você pega o espírito e tem uma complexidade muito grande para dar a condição de espírito pela consciência. E aí nós temos os corpos sutis ou níveis sutis, ou corpos energéticos, veículos de manifestação da consciência. Olha, são várias nomenclaturas para o mesmo propósito. E para cada aspecto é uma grandeza sem fim de estudo para poder compreendê-los. Então você pega o corpo físico, já não tem muito do que falar. É esse corpo que sente dor, que engorda, sabe? Não tem muito o que falar dele. Né? Aspecto já energético. Opa, que é o quê? O dupletérico ou etérico, que é o distribuidor da vitalidade. E ele pega, distribui a vitalidade no campo extrafísico pela condição consciência-espírito e o corpo físico pela condição matéria provinda do planeta Terra, que criou meios de dar suporte à sua existência. Então funde esses dois. E ele fica vitalizando o seu corpo. E aí você tem o corpo astral, que é quando você dorme, ele continua trabalhando, ele vai fazer as viagens, vai visitar a tia, vai falar com a avó morta, vai falar com o professor, vai falar com o mentor. Que bosta que você está fazendo lá embaixo? Acorda, pelo amor de Deus. Entende isso? É assim que funciona. Entendeu? E aí é o corpo que nunca dorme. Né? Aí você tem o mental inferior. Então veja, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e o corpo somático, você formou o quaternário inferior, que está o ego e a vaidade pelo aspecto da consciência que nós nos encontramos aqui, que é o aspecto da progressão, da evolução da consciência que nós temos que ter. E aí sobrou o quê? O ternário superior, corpo mental superior, que não é corpo, é um mental superior, então é mental inferior e mental superior, tá bom? O mental inferior é a razão da existência pela vida que nós estamos tendo aqui agora. Então fica arquivado dentro de nós a informação pela emoção. Então tudo que for impactante, sendo bom, belo, ruim, feio, fica gravado em mim através das emoções. Tanto é que quando a gente morrer e numa próxima vida, a períodos de tempo, 500 anos, ou logo ali, se a gente voltar, a gente vai trazer a condição do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Então a gente já tem isso gravado em nós pelo processo do mental inferior, pelo período de vida que nós estamos tendo aqui agora. O mental superior é o agregado, é o HD externo nosso, que está todas as informações emocionais que as pessoas chamam aqui de acástico. Ah, aqui é o acástico. Ainda não o é. Não é o acástico. Mas tudo bem, tá tudo certinho, tá? Se a gente pegar num amplo, no micro-universo, é o acástico daquela pessoa. Tá? Mas enfim, o mental superior aqui, ele guarda toda a informação de todas as vidas que você teve aqui, mas as emoções. Então é muito nítido quando você tem déjà vu ou déjà vu. Nossa, parece que já aconteceu isso comigo, parece que eu já experienciei isso daqui. Esses dias eu fui numa clínica de uma amiga conhecer a clínica dela, só fazendo uma adentro aqui. Ela falou, vim conhecer minha clínica aqui. E a clínica dela era um corredor, rapaz. E aí você virava, assim, atrás da recepção, né? Fazia uma curva, tinha uma sala e pegava o outro corredor. Era fazer um aspecto de S, assim, ou Z, enfim. Do jeito que eu entrei, que eu fiz a curva, eu dei de cara com um quadro, que era uma composição de 3 quadros. Eu entrei dentro do quadro. O quadro retratava Paris, lá no período de Allan Kardec, 1800. E aí você se viu lá? Não, eu andei pelas ruas, assim, eu fiquei, sabe? E aí, tá tudo bem? Eu acordei, tá tudo bem? Aí eu me vi quase com a cara enfiada na parede
E eu perdi noção do tempo e do espaço. Ela falou, nossa, você tá branco. Eu falei, eu dei uma volta ali dentro. Eu falei, ali tem umas lojinhas aqui que o cara não pintou. Eu falei pra ela. Tem umas lojas muito antigas aqui, uns prédios de 2 ou 3 andares mais pra trás. Enfim, fiz uma brincadeira, mas era o que eu tinha vivenciado em período curto de tempo. O que é isso? Aspecto emocional que está guardado no meu mental superior. E aí nós temos o búdico, que é a expressão máxima da evolução, que foi Buda, podia ser crístico. Então veja que búdico e crístico são unidades de medidas. Então Cristo, Jesus, chegou ao Cristo pelo aspecto de evoluir a sua concepção, a sua consciência. Buda chegou no aspecto Buda pela mesma composição da evolução da consciência. Você tem a mesma condição, eu tenho a mesma. Os amigos nossos que estão assistindo, todos nós temos. Possa ser que a gente não consiga evoluir a tal princípio nessa reencarnação, mas na próxima talvez. E aí nós temos a expressão Atman, ou Atman, que é luz cósmica, é fazer parte de tudo, aonde tudo existe e está. Isso aí, esse estado aí, quando você está por essência? É a essência pura, é o Samadhi, é isso daí. Então perceba a composição da consciência pelo espírito que nós somos. Então criar, isso daqui é tudo muito resumido, agora você abre uma grade uma complexidade enorme em cima desses assuntos para poder estudar, né, o termo da espiritualidade e começar a entender, então quando eu estou dormindo, eu estou nesse aspecto aqui, esse aspecto meu aqui ainda está preso nas minhas emoções, como pessoa. E se está preso como a pessoa, eu preciso evoluir. Tá, mas como é que você vai evoluir isso aqui? Então, por exemplo, eu vejo uma porrada de gente brigado com o pai, com mãe, com o irmão, por causa de mistura. Mas está na 5ª dimensão. Eu vejo uma porrada de gente que está na 5ª dimensão e não fala com o outro irmão por causa que ele descobriu que usou os shorts Adidas dele na escola. Entendeu? Então, mas eu sou muito mais evoluído na base da raiva, na base da ganância, egoísmo, do egoísmo. Então perceba que a essência não condiz com a realidade. Então, às vezes, é o que a gente monta fora, o achismo de achar o que eu quero, porque a mente foi feita para criar, então você cria o que você quiser. Cria deduções e dentro da sua dedução você constitui a forma que você quiser. E dentro desse formato que você quer, você é Deus. Por quê? Porque é o seu micro-universo. Então você cria aspectos. Só que quando você sai daí e vem para uma realidade, cria o conflito. Por quê? Porque não condiz com a sua verdade. Por quê? Porque aqui é Deus que rege toda a verdade e que rega todos nós. Então você saiu um pouquinho fora do seu processo de entendimento. Por quê? Porque você só entende da forma como você quer, do jeito que você quer. Agora, entender da forma clara e objetiva, aí você precisa sair fora desse seu micro-universo e estabelecer a evolução. Nem todo mundo quer isso. Então é mais fácil eu criar um parâmetro de bem-estar e saudável para mim e criar um título do que eu me confrontar. Por quê? Porque se eu me confrontar, eu vou despirocar a cabeça. E é difícil, né? É a parte mais difícil. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje... terapeutas. Eu sou um terapeuta, atendo pessoas. E do Brasil inteiro. Posso falar do mundo inteiro. Olha que gostoso, né? Por quê? Porque eu atendo pessoas do Japão, de Portugal, de México, dos Estados Unidos, enfim. Mas isso aqui não é para elevar, não. Pelo contrário, é para mostrar para vocês que quando eu tô com problema, eu procuro terapeuta. Eu sinto dor, eu tenho um nervo ciático que falou, cara, você tá vivo. Então é para mostrar para as pessoas que Jesus sentiu dor, Buda sentiu dor. E vocês pasmem, por mais iluminado que vocês, que essas personalidades foram, eles também tiveram que passar pelo mesmo princípio que nós temos. Que ter que fazer as suas necessidades da forma como nós fizemos. Então não foge à regra de ninguém. Cada um carrega o corpo físico, o que muda é o aspecto da consciência. Agora, prisão de ventre você vai ter, você vai no banheiro, eles também foram, não importa, é gente como a gente. O que muda é a composição da consciência. Ciência. É isso. Então, muitas vezes, agregar a espiritualidade fora, você pode até agregar, mas o que precisa mudar é o que está dentro. Então tem muita gente que busca e nada tá bom.
fica batendo em porta, em porta, em porta. Nossa, é um Deus de tanto conhecimento que ele tem, mas nunca praticou, mas sabe falar, sabe dos critérios, mas não coloca em prática. Por quê? Porque vai contra o que ele quer. E indo contra o que ele quer, é melhor ele deixar de lado e demonstrar conhecimento sobre aquilo. Nossa, ó, eu já sei de tudo isso, eu já passei com isso, eu já fiz com fulano, ciclano, beltrano. Ah, então tá bom. Aliás, tem pessoas que muitas vezes me procuram e falam assim, olha, eu já passei com o Semente, com o Marcão, com a Ju, com a Fabiana, já passei com 30 mil terapeutas. Tá, e você acha que o problema são os 30 mil terapeutas ou você? Então perceba que muitas vezes a pessoa ela cria consistência da informação que tem que ser do valor dela. O valor dela, isso. Mas ela não muda o aspecto que é preciso mudar. Só que ela vive uma imagem espiritualista quando na verdade ela tem um problema e um processo muito sério para ser tratado. Agora, problema todos nós temos. Eu tenho problema do meu passado. Eu tenho problema do meu passado. Eu tenho. Eu fui moleque. Todos nós fomos, faz parte do jogo. Ah, e se eu tivesse? Não tive. Então eu aprendi da forma como eu aprendi e hoje eu uso esse aprendizado para que eu possa evoluir. Então, por exemplo, olha, o que eu fiz foi muito errado, tá me doendo. Eu não acredito que eu fiz isso, mas você fez. Eu estou arrependido. Então, dentro do arrependimento, caracteriza o aprendizado. Então, curta um pouquinho esse arrependimento, mas muito em breve sai fora do arrependimento e traz ele com o aprendizado. Porque o aprendizado é você não vai querer mais sentir essa dor de alma. Isso. E o teu lance de se perdoar, né? Total. Porque Se perdoar. Porque as pessoas não se perdoam. Não, de forma alguma. Fica Então, carregando aquilo. Fica carregando, tem que se perdoar. Agora tem um problema. O aspecto do perdão criou-se um dogma religioso que te propicia você sempre pecar para depois pedir o perdão. Então, quando você peca a todo momento para poder depois ficar pedindo perdão, você fica sempre pecando ou errando. Então, você tem o aprisionamento consciencial. Então, é o tipo de pessoa que faz o que faz aqui, fica na malandragem, fica pecando, fica errando, entendeu? Aí amanhã depois, no domingo, vai lá, reza, faz o que tem que fazer, e depois volta para casa e continua pecando, maltratando todo mundo e faz. E depois vai lá e já pedi meu perdão. Ah, é? Pede perdão pro seu irmão ali. Ô, pede perdão pra sua mãe lá que você falou que a batata dela tava mal cozida. Ô, pede perdão lá pro seu vizinho lá. Vai lá. Você tem moral? Não, não tenho então. Moral espiritual. Por quê? Porque não condiz com a essência verdadeira. Então não condiz com a realidade. Então por isso que muitas vezes, dentro das lives que eu faço, eu falo muito sobre esse aspecto. É um aspecto terapêutico para criar reflexão nas pessoas. É começar a se refletir. A meditação é me dizer, conversar comigo mesmo. Eu acredito que deve ter uma porrada de gente que quando vai tomar banho, o que mais faz é conversar consigo mesmo. Sabe por quê? Porque a hora que você levar o celular para dentro do banheiro vai pifar. Não é? Então, naquele exato momento que ela está debaixo do chuveiro, até gasta uma água. Nossa, por quê? Porque naquela hora ela começa a refletir. Só que muitas vezes a gente exterioriza. A culpa é de fulano, que mancada que fizeram comigo, que não sei o quê. Faz o contrário. Pô, peraí, como é que foi meu dia hoje? Por que eu tomei essa atitude? Por que isso aconteceu comigo? O que é que eu estou fazendo para atrair esse tipo de coisa? Olha lá, olha como muda os parâmetros. Isso é meditar. Não precisa ir lá no Tibete, entrar em cima da última montanha mais alta que existe ou dentro da caverna mais profunda para meditar. Medita aí debaixo do seu chuveiro, mas fecha o chuveiro aí, vai ficar com frio? Arruma um cantinho na sua casa. Quer colocar suas coisinhas, acender o seu incenso? Acende, cara. Climatiza ele da forma melhor para você conversar com você. Porque a conversa é franca. E nessa hora, o tombo é grande. Porque sempre tem as respostas, cara. Vai vir. Não, se você conversar sinceramente com você mesmo, é na sinceridade. Você tem as respostas. O que acontece, Semente, é que muitas vezes a pessoa ela até começa. Só que a parte vítima nossa começa a atuar. E aí, cara, vai virar um... ou a parte de não aceitação. É, porque o vítima, a gente começa a espelhar o problema no outro, não em nós. Isso. E tem aquela, nossa, não aceito isso. Tem até a resposta, mas você não aceita. Não, então, mas às vezes há encargos, por exemplo, eu tenho os meus valores, todos nós temos os nossos valores.
Agora, dentro do valor que você tem, o que, que você aplica com você, na verdade que você carrega? Então, muitas vezes você não aceita a verdade alheia, mas também você não aceita que o outro não aceite a sua verdade. Então você não tem flexibilidade nisso. Não tendo flexibilidade, não há a reciprocidade. Não havendo reciprocidade, está todo mundo na confusão. Que, diga-se de passagem, é o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente perdeu a essência de que eu não me importo do que você gosta ou que você deixa de gostar. O meu me importar é eu estar aqui hoje com você. Entendeu? Então, se você gosta de um estilo de música diferente e quer me apresentar a mim, me apresenta. De repente eu não posso nem gostar, mas eu vou adorar conhecer. E vice-versa. É a oportunidade, né? É a oportunidade, é a reciprocidade. Então, a reciprocidade nos cria parâmetros de conhecimento. Agora, hoje não. Todo mundo se tornou juiz, Deus, todo mundo virou tudo. Então, a gente perdeu a particularidade de discernir. Tem gente hoje que não consegue discernir um cachorro de um ônibus, cara. Ah, aquilo é um ônibus. Não, pô, é um cachorro. Verdade. Entendeu? Tem gente que ela não cria o aspecto. Ela não cria integridade. O que é integridade? Ser íntegro. O que é ser íntegro? Estar inteiro em você. Criar em você o propósito de saber se realmente isso vale a pena ou não. Se isso vai... Ah, não. Já que é ego, ah, não. Hoje é todo mundo tirar proveito. E é no proveito que se tira, Então amanhã ou depois vai chegar a conta. E a conta vai ser justamente pelo princípio energético que você criou, pela consistência que você deu à sua consciência. E aí sabe o que vai acontecer? É aí que mora o umbral. Agora o umbral fica todo mundo achando que é o inferno, mas é por conta do quê? Do sentimento que você deu consistência. E aí lá no umbral, sabe o que é? É o confronto de você com você mesmo, a consciência que você criou em verdades que não são verdadeiras. Então você fica batendo a cabeça na sua consciência ali, até você começar a criar critérios de entendimento e reformular a consciência para uma consciência melhor. Aí você vai ser resgatado dessa coisa toda, mas não é da coisa, não tinha nada lá, só tinha você. É o seu barulho, é o seu silêncio. É o seu inferno, né? É o seu inferno. E na hora que você é resgatado, aí começa a regenerar todo o processo espiritual em você, a encargos do que era para você fazer e não foi feito. É simples assim, mas é a parte mais difícil nossa. Por conta do quê? Ego e vaidade. Ego e vaidade. Tá sempre ali, né? Tá sempre ali, ego e vaidade. Mas, só voltando no que a gente falou do perdão, eu acho que, no geral, acho que é mais difícil você perdoar que se perdoar. Você perdoar o outro que se perdoar, entendeu? Pra galera. Eu fiz uma live esses dias, o Semente, porque eu falei sobre o Ho Oponopono, né? No Brasil, tudo que toma muito princípios de modismo se degringola de uma forma muito vaga, né? É o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, sim, é um sistema muito vago o Ho Oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não, pera lá. É o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Tá. Perdoai-nos a quem tem nos ofendido. Peraí. Deus tem que te perdoar, tem que perdoar quem te ofendeu, mas você não perdoa nem sua mãe. Olha lá, eu começando a inverter, eu trazer o Pai Nosso de um modo diferente para mim. O Ho Oponopono é a questão do perdão. Sinto muito, Sinto muito, me perdoe. Já fiz o Ho Oponopono. Não, cara, não é assim. Por que eu estou sentindo isso? Por que esse sentimento de inferioridade ou esse complexo de superioridade está vindo de mim? Eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito porque tudo isso aconteceu. Eu não me sinto bem em razão disso. Me perdoe por tudo que tem acontecido em razão desse sentimento. Eu estou sentindo, olha eu constituindo, olha eu trazendo o Ho Oponopono dentro de mim. Olha que ferramenta mágica, cara. Não é sistema vago, é o contrário. Então, assim, não é apenas proferir palavras, é trazer o sistema de introspecção, é ter um minuto você com você. Eu me perdoo em razão de tudo que eu fiz em relação àquilo ali, ou acolá, e me perdoem pelo fato de tudo isso ter acontecido porque eu sinto muito.
Eu amo a todos vocês, por mais que todos estão virados contra mim. Por quê? Porque nós somos todos irmãos. E eu sei que do mal em que eu causei ou do princípio que me causaram, mas eu amo mesmo assim. É trazer a introspecção. Então olha a ferramenta. Então o perdão é a parte mais difícil para nós. Ah não, tá superado isso. Perdoa. Não, você perdoa. Não, tá superado. Tá superado? Tá. Você perdoa. Não, não perdoei. Tá superado como? Superação também é Meia boca? meia boca, hein? Eu tenho a minha amiga que ela tá meia grávida. É. Ela tá mais ou menos grávida. Como assim? Não tem como. É meio perdão. Eu meio que perdoei-o. É. O meio perdão é um problema muito sério dentro do relacionamento íntimo, que é o que muito afeta os relacionamentos. O meio perdão é a gente coloca uma pedra em cima e deixa o tempo expandir aí o período que for. Ali na frente, num espirro que um der, vai vir o questionamento. Isso. Vai voltar lá para trás e aí vai degringolar numa confusão danada. Então não existe meio perdão. Ou perdoa ou não perdoa. Então assim, para não criar o conflito. Então a gente precisa começar a trazer o perdão em nós a tal ponto que a gente consiga perdoar a quem nos ofendeu. Eu gosto muito de uma aliás, eu falo muito do Chico, né? Por quê? Porque é uma pessoa, foi brasileiro. E se você pegar o aspecto mediúnico, ele tinha os dogmas e os valores dele da representação do que ele veio fazer. Mas se você pegar ele como ser humano, quem mais deu amor do que esse homem fez do que ele fez aqui? E só tomou porrada. E quem mais tinha a percepção que ele tinha pelo trato mediúnico dele? Eu não conheço. Eu também não. Então, e era brasileiro. Mas o Chico, ele sempre tinha uma frase que ele falava assim: graças a Deus, não fui eu em que projetei o mal. Eu fui a quem foi amaldiçoado. Então, eu perdoo a quem me fez isso. Se o outro não quiser me perdoar, são os valores dele. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, o aspecto do perdão é o princípio da libertação da consciência. E hoje eu vejo muitas pessoas presas ainda num processo de não perdoar, criam um aspecto da vingança, desde uma vingancinha pequenininha que, eu só queria que acontecesse, só queria que ele quebrasse a perna para ele sentir a dor, sabe? Né? E desde uma vingança de tirar a vida. Então a gente tem esse aspecto, e esse aspecto é o que aprisiona ainda mais as pessoas. E pasme, a gente tem muitos espiritualistas com trato de vingança, que aliás até fazem tratos de vinganças. Yes. Então, quer chamar os de espiritualista, tá tudo certo. Tem muito espiritualista com ego lá em cima. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Da hora, da hora. Eu preciso beber uma água. Posso pegar essa garrafa linda azul aqui? Bora. Galerinha, vocês estão curtindo nossa live especial? Mande perguntas aí pro nosso convidado. Mande perguntas. Mas manda pergunta fácil, por favor. Não manda nada difícil, não. Perguntas objetivas, né? Não vou mandar uma pergunta que parece uma Bíblia, velho. Não manda isso aí não, que eu não sei responder. Que vem depois do A? E ou B. Mano. Entendeu? Eu respondo assim. Mas manda a pergunta aí. E dedo no like aí pra nós, papai. Aliás, eu trouxe um presente pra você. É? Eu trouxe um presente pra você. A produção, eu posso pegar? Como é que pode funciona? Pode então pegar, vou levantar pode pegar. Aqui pra pegar. Opa. Aí sim, aí eu gosto, hein? Presentinho. Espero que você goste, né? Quem não gosta de presente, você velho? Você vai bater o olho, de repente você não entende nada, mas eu tô aqui pra te explicar. Tá, então vamos lá. Olha.
Olha. Você vai ter que explicar mesmo. É isso aí. Eu vou mostrar pra galera. Peraí, Mostra tem pra isso galera. aqui. Ah, tá. Aí dentro tem uma apostilinha, até um pouco técnica, né? Dentro da... Explicando o que é isso daí. Isso daí é um aparelho emissor de frequência. Isso daí se dá pelo aspecto de energia através da emissão de formas ou geométricas. Certo. A quem vê isso daí vai achar que é um gráfico de radiestesia, gráfico radiônico, ou que seja uma mandala, mas não é. É um aparelho de emissor de frequência estabelecida. Então, como é que ele é feito? Eu peguei a frequência a respeito do que eu precisava fazer. Isso daí é um aparelho de proteção de todos os maus. Ó, legal. Então isso daí você vai colocar, de repente, aqui no seu estúdio, aqui ou acolá, onde você recebe pessoas. Certo. Entendeu? Então isso daí ele trabalha dentro da emissão de frequência direta. Balança ele um pouco aí. Vamos lá. Só chacoalha ele aí. Presta ele um pouco aqui pra mim. Dá licença. Ó. Eu deixei solto justamente para a gente mostrar pro pessoal. Então isso daqui, o aspecto energético, ele cria uma emissão de frequência e de ondas emissivas que vai ficar a todo momento emitindo essa vibração aqui. Essa vibração aqui são de várias frequências de proteção. Legal. De todos os males. Então, ó, proteção de todos os maus, livramento de todo mal. Pronto. Desde o aspecto físico, consciencial, extrafísico e espiritual, abrangendo todas essas áreas. Então eu peguei essa frequência, ele não é feito em aleatório. Não, ele não é feito aleatório. Ah, eu vou colocar isso aqui, deixa eu intuir. Não, não é assim não. Isso daqui é através do estudo da radiestesia pelas energias de forma. Tá. Então isso daqui é um estudo muito profundo. É um estudo que a gente consegue pegar a frequência. Quer ver, ó, isso daqui é como se fosse uma nota musical solta por um instrumento. É isso daqui. Legal. Então isso daqui ele fica reverberando essa sintonia, essa frequência. E aqui dentro tem um campo que é um magneto ou um ímã com o Gauss. Gauss é a unidade de medida desse ímã aqui, que gera uma estrutura emissiva ainda maior no campo magnético. Então isso daqui ele vai alcançar até 60 metros quadrados na emissão dele. Então por isso que eu trouxe ele grandão assim. Então quando você pendurar ele na sua parede, aqui tem até um espelhinho para ele poder criar o aspecto de refletir todo o mal. E ainda Legal. mais dentro da vibração. Então isso aqui é uma frequência. Eu passo horas e semanas dentro da composição, da pesquisa e da aplicação da radiestesia, fazendo cada tracejo desse daqui. Então o que você está vendo aqui é um aparelho emissivo de frequências estabelecidas. Isso daqui, muitos terapeutas que trabalham com reiki, apometria, que trabalham com a espiritualidade, trabalham com a energia, trabalham com pessoas, colocam isso daqui no consultório. Pessoas de comércio, todas elas. Então tudo isso daqui você vai ver. E esse aqui eu trouxe para você, deixei o meu abraço escrito aí atrás. Eu gostei, eu vou colocar no estúdio, claro, né? Coloca no estúdio. Aqui. Aqui você recebe muitas pessoas. Claro que todo mundo que vem aqui tá com uma boa aura, tá com uma boa vibração e tal. Mas a gente sempre tem o aspecto emocional, que é aquilo que eu falei para você. Né? E de repente eu recebi uma fechada no trânsito, não tô tão legal da forma como eu estou transparecendo para você. Então isso daí, quando você coloca ele ali, a emissão de onda, a frequência estabelecida pela energia de forma que ele tem, ou seja, o formato que ele carrega, fica emitindo essa frequência. Então fica toda hora reverberando essa frequência, ele fica vibrando essa energia. Ele está sempre ativo. Não, esse daí, dentro da radiestesia, né? Da radiestesia, desculpa, a pessoa fala assim, ele não vai ficar impregnado? Não, ele é um aparelho emissor de ondas, ele não impregna nunca. E outra, ele tem um magneto lá dentro que gera a todo momento o princípio do campo magnético, o que faz gerar toda a parte do equilíbrio. Então, a partir do momento, pessoas que têm
Ah, eu sofro de insônia, eu tenho medo de dormir no escuro. É esse cara aí que você tem que colocar do lado da sua cama. Existem uns menores. Eu não quis trazer o menor, não. Eu sou meio que ignorante nisso daí. Eu já quis, leva o grandão lá que é pra pegar todo o ambiente. Da hora. É isso. Isso daí, a gente aqui nos bastidores estava conversando com um amigo aqui, né? O Marcos. A respeito das energias de formas, de frequência. E eu falei para ele, olha, tem muita coisa para eu poder falar para você. Uma delas é essa. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, mas como assim energia de forma, frequência? É tudo uma coisa só. Por exemplo, o arco-íris. Quando você vê o arco-íris, você está vendo o aspecto de cores cromática. Você está vendo lá o violeta, aí você vê o vermelho, o alaranjado, aí você vê o azul, e aí segue, né? O índigo e violeta. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Aspectos de cores cromáticas, visíveis. E tem o invisível, que é o que os nossos olhos não conseguem enxergar. Entendeu? Então, quando você está vendo aspectos de cores, o que você está vendo ali? Se eu estou conseguindo enxergar aquela cor ela tem uma vibração. Se aquela cor tem uma vibração, então ela tem um aspecto vibratório para ela poder existir. Olha que complexo que é o negócio. E esse aspecto vibratório, ela está em qual particularidade? Em nanômetro? Em hertz, terahertz, gigahertz? Não sei. Tem que ver a propagação aí. Então, a frequência que gera aquela cor está dentro desses valores. E dentro desses valores você tem a energia que dá a condição, porque tudo é energia, daquela cor. Então, o aspecto daquela cor se dá por aquele, por exemplo, o vermelho. É um chutão, eu não sei de cabeça aqui. Vamos chutar. Ele está em 100 mil gigahertz. Tá. Viu? Dá pra gente ouvir esse som? Dá, mas ele é muito fininho. Coloca aí. Eu tô ouvindo o vermelho. Tá ouvindo o vermelho? O vermelho trata o quê na pessoa? Dá mais vitalidade nela. Pô, então aquela pessoa que tá desanimada precisa injetar vermelho nela? Precisa. Dá vermelho nela aí. Como? Injeta esse som aí, esse zunido aí, e o aspecto geométrico que ele cria. Então, assim, para cada prospecto, para cada informação de frequência, você tem uma condição geométrica. Existe um papo muito... Começa a formar um papo muito técnico. Mas, enfim, existem no YouTube algumas pessoas que colocaram uma placa assim, colocou um alto-falante embaixo. E aí ele joga sal ou areia. E aí ele liga um som lá, um som em tantos hertz. Forma uma mandala. Aí ele muda o som, esse som está em tantos hertz, muda, vira outra mandala. E ele fica brincando de que pela música forma-se mandala. O que mostra aquilo lá para nós? Aquilo ali mostra que o som tem a capacidade de criar a frequência e interferir na sua célula. Então, quando você faz... E o som nada mais é do que a constituição daquele formato que tomou ali o sal ou a areia que o cara jogou. Então, quando vê formando, aquele som tem aquele formato. Aquele outro som lá formou uma ainda mais bonita, ele tem aquele formato, aquele som ali. Então, são aspectos geométricos, ou seja, a forma que aquela música tem. A forma, a geometria que aquela música tem. Então, isso daí é muito fácil vocês encontrarem no YouTube. Então, isso daí, ele cria um campo magnético dentro da frequência estabelecida que gera todo o equilíbrio e bem-estar dentro da proteção. Boa. Não, vai pro Cafofo, né? Que aqui é o estúdio provisório. A gente vai para outro. Que vai ser mais cara de Cafofo ainda. É mesmo? E aqui... Mas você vai me convidar para conhecer isso aí? Claro. Então fechou. E ele já vai, né? Isso aí. Com certeza. Aqui, Obrigado pelo presente, meu parceiro. Vamos de perguntinha, mas não vou... Galera, é o seguinte, não vou colocar várias perguntas, que vai rolar som. Que rolam sons aqui. Vai rolar um sonzinho. Vai rolar um som. Vai. E ainda temos a mesa. Pois é, eu trouxe a mesa aí pra gente atender alguém que queira passar por ela. Tá. Eu vou pedir pro Marques escolher alguém aí do chat. Então eu preciso que o Marques pega, por favor, o nome completo e data de nascimento da pessoa. Isso. Marques, ele vai sentir no coração dele quem vai ser essa pessoa escolhida. Eu vou jogar essa bomba pra ele. Vamos jogar isso aí. Jogar essa bomba pra ele vai escolher.
Mike escolhe. Mas vamos de perguntinha aqui da galera. Vamos lá. Quem mandou pergunta? O Vamos lá. Mistérios da meia-noite. Ele pergunta: existem casas que são passagens de espíritos? É a Cássia, uma grande amiga minha. Um beijão, viu? Isso. O que ela perguntou? Se existem casas que são passagens de espíritos. Você tem as casas espíritas, centros espíritas, que são passagem de espíritos, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta sim. Seriam as casas, de repente, mal assombrada ou casa. Reformula a sua pergunta. Porque o que dá para entender tem pessoas que são passagens de espírito. Às vezes, dentro da nossa casa, Semente, nós temos uma pessoa que ele é a porta de entrada porta de entrada de espíritos trevosos. Nós temos isso. Então, por exemplo, uma pessoa que vive sempre na acidez, que vive sempre na razão, que vive sempre na intriga, na opressão, que sempre tem que ser da verdade, enfim. E a outra pessoa lá que vive sempre acolhida, procura ajuda, fica orando, fica fazendo... Aquela pessoa está constituindo a sensibilidade dela. E aqui, essa outra pessoa aqui, ele é a porta de entrada do desequilíbrio em casa. E aí começa a dar uma parafernália em casa, vira no jaculaio a casa inteira, brigas, discussões, aí começa a doenças. Tudo isso constitui no desequilíbrio da casa em razão do quê? Da porta de entrada, por essas pessoas. E sim, tem casas que carregam a psicoesfera de pessoas que passaram por ela e também de condições de outras pessoas que faleceram. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na cidade de Vinhedo, eu fiz o tratamento num centro comercial que, cara, não ia para frente. E a mulher que me procurava, ela nunca tinha tempo. Ela tinha tempo para tudo. Para ficar no Instagram, para ficar no YouTube. Mas ela não tinha tempo para conversar comigo naquilo que ela estava precisando. Então ela me procurava no horário de almoço. E eu determinei que no meu horário de almoço eu vou almoçar. Sim. Então eu dou atenção para a pessoa e falo, olha, eu posso conversar com você nesses horários da minha agenda. Mas ela nunca tinha tempo para seguir a agenda. Então o que aconteceu? Sempre era de supetão. Olha, acontece coisa aqui. Olha, tá acontecendo isso acolá. E olha lá. Enfim. O irmão dela ficou sabendo da minha existência e foi me procurar. Falou, cara, eu fiquei sabendo do seu trabalho aí por intermédio de uma amiga minha. Não foi nem da minha irmã. Eu sou o irmão da fulana. Falei, daqui? Exatamente. Falei, do prédio aí? É. E eu queria ver com você. Resumo da análise. O lugar não ia para frente, e aí a exposição que eu coloquei para ele, falou assim, conflito total. Ó, a terra era toda grande aqui, era todo esse local aqui era um sítio, uma chácara, e esse sítio, essa chácara aqui, era de uma pessoa só. Provavelmente ele emprestou dinheiro de alguém, não conseguiu pagar. O cara que emprestou dinheiro dele, ao invés de pegar um boi, ou um animal, aí uma galinha, um porco, não, foi lá e tirou a chácara dele. O cara saiu daqui e morreu. De depressão, a família espalhou para o mundo aí. E o cara ficou preso no espírito, em forma de espírito, ainda pelo magnetismo terrestre, na vingança. O cara tá aqui dentro aqui ainda. E a construção era uma construção linda, Semente. O cara fez um prédio atual, a arquitetura atualizada. Só que ele mesclou, porque como a casa era antiga, ele largou os tijolão das casas antigas. Então ele colocou uma coisa, ficou a coisa mais linda. E aí o que acontece? Esse cara ainda mora dentro daquele local. Ficou lá e aí pegado no... isso daí casa. Foi a primeira geração. A segunda geração, eu falei assim, ó, tem um brigueiro na segunda geração aqui. O que é? São 3 irmãos? Ele falou, desses 3 irmãos eu sei que é. Meu pai e os 2 irmãos dele. Falei, seu pai é vivo? Chama ele aqui. Aí o pai do cara foi lá e falou, ó, o meu pai era agiota, emprestou um dinheiro, naquela época, emprestou um dinheiro, tinha um outro nome. Tá.
emprestou dinheiro pro um rapaz que era dono da chácara aqui. Não teve condições de pagar, ele tomou a chácara do cara. O cara morreu. E a família dele, principalmente a mulher dele, morre 2 anos depois e os filhos eram muito pequenos, morreram tudo de depressão. Os filhos ficou largado. Eu não sei que fim que deu. Eu era muito garoto, ele falou. E eu lembro que foi um brigueiro porque o cara tentava pegar o meu pai lá na porta da casa dele. Desculpa, o meu avô, né? O meu pai, na porta da minha casa, o meu pai. E aí, quando meu pai morreu, ele largou esse terreno aqui dividido em 3, que é eu e meus 2 irmãos. Só que tem um irmão que sempre, ele já teve todos os terrenos, mas ele não aceita. Então, por exemplo, o terreno do meu é o melhor. Aí eu vou lá e dou o terreno que era meu, que era do meu, para ele, passa um período e fala, mas o da ponta a colar é o melhor, que era do meu outro irmão. O meu outro irmão briga, até cede. Aí ele quer de novo o terreno que era dele, que ele deu para mim, e fica nisso. Então, confusão familiar. Aí, o pai, na hora que conseguiu, falou assim, então aquele terreno é seu, esse aqui é seu, construiu um prédio. E deu para a filha aplicar toda a competência dela administrativa. Não conseguiu. Interferência de ordem espiritual total. O espírito que ficou preso lá na atrás. vingança criou o desequilíbrio emocional familiar, principalmente nos irmãos, para criar o conflito. E agora ele cria na percepção da menina, porque a menina tem um pezinho a colar da esquizofrenia. Mas é só um pé. Colocar assim, porcentagem, é difícil falar disso, não tem como, ou é ou não é. Mas a gente coloca aí um desequilíbrio aí de 30% esquizofrênico da menina. Por quê? Sensibilidade aflorada, não acredita em nada. E aí vai embora. Então o que acontece? A vida tende a torcer, colocar ela sempre em desequilíbrio para ela constituir. Qual é a constituição? Criar entendimento sobre o que ela precisa fazer, o movimento que ela precisa fazer. E o movimento que ela precisa fazer será alcançado. Só que não tem entendimento e não busca nada, então a vida só vai torcendo. Por isso que eu falo para as pessoas. Eu falo assim, vamos andar? A gente precisa fazer um movimento. Então, por exemplo, você tá aí com seus paranauê tudo torto aí, seus chakras aí desalinhados. O chakra não desalinha, né? Ele murcha, que nem flor, entendeu? Mas enfim, eu consigo dar um ânimo em você e expandir seu chakra. Agora ele é energia anímica. O que é isso? Ele é seu, ele não é esotérico. Precisa existir os chakras para dar condição da nossa existência. Então depende da sua respiração, da sua alimentação, do exercício que você faz, depende de você, não depende de mim. Tudo vem da gente. Entendeu? Só vai dar um up ali, mas então precisa manter. Tem que manter. Então o que acontece? A pessoa muitas vezes exterioriza esse sentimento que o outro vai estar em mim e vai melhorar. Houve a melhora? Claro que houve. Por quê? Porque na troca magnética a gente regenerou todo o aspecto energético dela. O reiki e tantas outras... Toque magnético que é que eu aplico, a radiestesia que eu aplico e tantos outros amigos nossos aí que aplicam várias terapias que muda a constituição energética da pessoa e coloca ela num up. Quanto tempo melhora? No primeiro pensamento de bosta que você tiver. Primeiro pensamento ruim que você tiver, você vai cair. Vai cair. Ai, tô me ligando de novo, eu não aguento mais. Caiu, voltou tudo para trás. Então o que precisa? Você precisa começar a se perceber nessa questão. Ou vigiar. Vigiar. É isso. A hora que vem o pensamento, você... Opa, então assim, sim, existe casa assim que tem sim passagens espirituais, em decorrência do quê? Da psicoesfera, dos registros de memória que pertenceram àquela casa. Se não é pela casa, é pelo aspecto da psicoesfera que rege aquela personalidade que vive ali, pela pessoa que vive ali. Bom, é o seguinte, Rodrigão, por causa do nosso tempo, vamos de som. Vamos de som. Vamos de som. Diz aí o que você tem em mente aí para nós. E depois do som a gente vai com o atendimento que o Marcos vai escolher a pessoa. Tá bom. Bom, tá bom? De som não tenho nada planejado. É sempre assim. Aliás, eu chego no Wagner e falo assim, o que você preparou para mim? Eu falo, nada. Vamos tocar. Por quê? Porque a música comigo, principalmente na flauta, é uma música muito intuitiva. Então a gente toca, simplesmente assim.
E hoje eu trouxe aqui apenas 3 flautas, né? Porque você não tem que trazer muita coisa, né? É. Mas eu trouxe 3 flautas aqui, uma diferente da outra, para dar a ideia para as pessoas qual é a diferença entre uma flauta e outra. Então aqui, olha, eu tenho uma flauta tripla. Para onde eu mostro? Aqui. A câmera é essa. Essa daqui. Então vamos lá. Essa daqui é uma flauta tripla, olha só. Ela tem 3 furinhos aqui, ó. Ela se torna até difícil. Ela se torna até difícil de tocar, porque é muito larga. Porque é muito larga. Escreve aqui pra mim. Tá pegando o nome para fazer o atendimento. É, né? isso. Isso aí. Então, essa flauta aqui, eu vou tocar só um pouquinho dela, porque ela exige muito da tocabilidade do músico, tá bom? E hoje eu tô aqui como não só músico, mas também como um terapeuta. Então vamos lá, ó. O som dessa flauta aqui ele é muito característico das flautas nativo-americanas. Deixa eu comentar algo com vocês. Quando a gente fala de flauta nativo-americana, a gente acredita que os xamãs, os antigos índios, saíam tocando a flauta. Né? Eles já sabiam a escala cromática, as notas musicais, as harmonias. Não, não era assim. Né? Eles faziam um instrumento que criava o aspecto ou a sonoridade de um animal. E aí ele tinha a ideia, ou ele criava o sentimento daquele animal que representava para ele, por exemplo, a águia, a cura. Então ele chegava lá com um tubo que criava o canto da águia e soprava. Era isso. Era só isso. Não tinha nada da escala musical. Aí sim, com o progresso, né, surgiu dentro da construção das flautas antigas, a composição cromática das notas. E aí saiu essas maravilhosas belezuras aqui de instrumentos musicais. É assim que funciona. Então eu vou mostrar para vocês essa flauta tripla. O som dela é típico, tá bom? Mexe bastante com a gente. Já na hora que eu começar a tocar, ela vai prospectar vocês aí para lugares onde você deixar a sua imaginação ou deixar a sua intuição ir. Tá? Vou tocar só um pouquinho para vocês perceberem como é que é a flauta. A gente tem que arrumar o espírito dela para poder dar som. Então vamos lá. Agora eu vou inverter ela. Eu toquei ela numa escala e agora eu vou tocar ela em outra escala. Vai ficar mais ardida porque agora a gente vai para si. Mas ela também coloca a gente em introspecção. Olha só.
É isso daí. Vamos mostrar uma outra flauta? Boa. Mande. Você que manda, meu parceiro. Essa daqui, ela está afinada em 432 Hz. O que significa isso? Ela está na mesma frequência que é a frequência da natureza aí fora, que rege a natureza, a frequência da vida. É isso. Por isso que ela tem um som muito profundo, bem aveludado, e vai mexer muito com o peito, garganta, testa. Às vezes até, dependendo da nota que eu soltar, pega um umbigo. É uma flauta que está em Fá, ela é um tubo só. Então essa daqui é uma NAF, N-A-F, NAF, flauta nativa americana, né? É de um tubo só. O som dela é uma delícia, olha só. Vou tocar uma outra agora, e a última, que é o contrabaixo da flauta nativa americana. Essa daqui pegou, né? Eu sei que pegou. É profunda essa, hein? É. Essa daqui, olha o tamanho do porrete, cara. Olha só, ela é muito grande se comparada a uma flauta normal, né? Essa é uma flauta normal, olha só, se comparada. E o aspecto dela também, olha só. Essa daqui praticamente cabe dentro dela, né? Esse tamanhão todo aqui, eu preciso fazer menos força para tocar e menos ar, você acredita? Sério? É sério. O som dessa flauta aqui pega chakra cardiorrespiratório, laríngeo, frontal e vai lá para a cabeça, coronário. Mas em algumas notas também vai pegar o umbilical, então a pessoa vai ficar sentindo um trato energético muito grande. Claro que a gente está fazendo aqui só uma demonstração de segundos, mas dentro de uma composição musical que a pessoa ouve, principalmente no fone de ouvido, você que gosta dessas músicas, sempre ouça com fone de ouvido. Você vai começar a projetar, literalmente, em ambientes maravilhosos. Legal. Vamos lá. Bora. Tá dando para ouvir legal lá? Galera, vocês estão ouvindo bem? Olha só. Manda aí pra gente.
Da hora. Pessoal, gostou? Tô achando lindo aqui. Depois fala, pegou a cabeça, a testa, a barriga, o que pegou? Teve algum sentimento? Traz pra mim a informação aí. Eu tive um. O que você trouxe aí? Nostalgia de quando eu era moleque. E eu assistia em casa, assim, com a família, filmes de Shaolin na Record. E sempre tinha umas flautas. É isso aí. Com qual flauta? Essa mais grossa, as outras? Eu acho que todas. É isso aí. Registro de memória vinculado às emoções. Na hora. Na hora. Pum! Agora tem algumas pessoas que não têm esse trato. Falam, meu Deus, que euforia que é essa? Essa melancolia, um aspecto de tristeza, ao mesmo tempo é alegria, uma saudade do quê? O meu é conforto. Então, algumas pessoas têm esse aspecto de que eu estou comentando aqui e não conseguem intercalar, quer dizer, interligar. E essa interligação se dá pelo aspecto que ela precisa fazer todo o trabalho espiritual dela, porque provavelmente ela pertenceu à mesma tribo que eu. Da hora. Eu tive isso. Uma Gostoso, nostalgia né? boa. É a parte boa, não é? Vamos fazer um atendimento? Vamos aí? fazer o atendimento? Então, bora arrumar aqui agora. Não precisa. Vai fazer no colo. Aí, não, aqui, ó. Senão vamos fazer na mesa? Aqui, cara. Aí mesmo? Aqui, Então tá bom. confortável. Você tem o nome completo e a data de nascimento Sim. do meu amigo aí? Então, vamos lá. O escolhido... Edson Lopes de Oliveira, 3/7/1970. Bom, é um amigo que tá precisando de uma ajudinha, viu? É um amigo que tá precisando de uma ajudinha. Mas antes de eu falar da ajuda dele, é o seguinte, o aspecto dele é um ser índico, um ser causal, né? É um ser que tem um temperamento um pouco mais explosivo, entendeu? Uma pessoa que, quando perceber, já fez as coisas, é impulsivo, né? Uma pessoa... Só um minuto, deixa eu ver um outro aspecto dele aqui. Uma pessoa muito confiável, uma pessoa que dá pra gente ter a confiança, porque ele traz isso dentro dele. Eu acho que eu já entendi o que eu peguei seu aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois eu falo tudo isso aqui, depois você me procura, tá? Eu sei dos Paranauê que você tá passando aí. Paranauê mais louco que você tá passando aí, eu peguei dois. Uma vertente de ordem profissional, que aconteceu em torno de uns 5, 6 anos atrás. E eu também peguei aqui um aspecto de 8 anos atrás familiar. Eu não sei se você saiu da sua casa, se você brigou feio na sua casa. Eu não sei se você perdeu algum ente querido da sua casa nesse período. Depois você passa para mim. Escreve, me procura lá no meu Instagram. Posso passar meu Instagram? Claro. É Rodrigo Betim, Rodrigo_W_Betim com M de Maria no final, tá? Me procura lá. Bom, o aspecto que você tá hoje, cara, você tá num aspecto meio que é um desequilíbrio um pouco espiritual mesmo. Por isso que a sua busca está sendo um pouco impactante, o que te torna, umas vezes, até frágil nessa busca, entendeu? Por quê? Pelo desequilíbrio que ele está, começa a agregar alguns valores que fogem muitas vezes até daquilo que ele precisa ou daquilo que ele acredita, né? Então, assim, ó, o resumo da ópera. Ele respondeu alguma coisa aí? Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é que é o nome dele? Edson. Edson. Ele é um dos meus moderadores. Opa. Vamos ver aqui. Se o Ed... Sou passivo de erro também, né? Vê se aconteceu alguma coisa 5 anos atrás aí, profissional, se tentou montar alguma coisa, deu borogodó, se não deu. Ed, manda aí pra gente aí. Você que tá vendo a live, se tá tudo ok.
O que o Rodrigo tá falando. Vamos ver se ele responde Eu aqui. fui mais além também. Tem mais para trás também, nós temos um processo de desequilíbrio, mas não convém eu falar aqui, porque aí começa uma exposição muito pessoal. Tá. Então aí já começa a ficar um pouco íntima, né? Em razão disso daí. Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está bem, tem uma energia boa, entendeu? Só que se encontra um pouco, de repente, em desarmonia com algumas situações que estão acontecendo com ele em relação a esse processo todo aí, né? Ó, ele não falou nada, só mandou uma carinha triste. Tá bom, depois a gente conversa. Qualquer coisa procura o Rodrigo lá Depois a gente conversa. Se tiver mais alguém, aí a gente faz. no Insta. Não, vou fazer mais um por causa do tempo. Tá. Um bônus da Ingrid. Quem é Ingrid? E Ingrid também é a nossa... Por que você tá pegando só as nossas aí pra ver se tá boa pra trabalhar? Porque ela não tava bem. A Ingrid não tava bem? Então não tava bem umas semanas aí. Então eu peguei a Ingrid agora porque eu sei que ela tá precisando. Tá bom? Pera aí. Vamos arrumar isso aqui. Relaxa, cara, já arrumei. Fala o nome dela completo e data de nascimento. Tá bom. Ingrid, manda aqui de novo. Vai. Rapidez. Manda aí. Nome completo e data de nascimento. Manda aí, Ingrid. Aí a gente já faz aqui. Isso. Esperando. Vai lá, Ingrid. Estamos só esperando você mandar, Ingrid. Nome completo é Ingrid Fernanda Lopes Lima. 9/11/90. A Ingrid, ela é uma pessoa... eu costumo dizer que é o cristalino. É a pessoa que veio com a nova filosofia de vida, agregar novos conhecimentos pela a filosofia espiritual. Não espírita, espiritual. O agregado, que provavelmente ela não se recorda muito bem do que os anjos disseram para ela poder ensinar nós aqui. Uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, uma pessoa passiva, calma, não gosta de intriga, briga, uma pessoa que se esquiva disso daí, tá? Muito bem organizada nas suas emoções, mas muitas vezes a gente cria um aspecto difícil dentro dessa condição dela. Isso é dela, isso aqui não muda, né? Que é só um exemplo. Às vezes a gente trabalha num lugar 20 anos, a gente fica falando, oh, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e ninguém ouve a gente, sabe? Aí coloca a Dona Maria lá, meia hora. Aí a Dona Maria chega e fala, ô, você tá de sacanagem comigo, meu? Não é pra fazer isso aqui não aguento mais. Ó, quer saber? Se for pra fazer essa zona aqui, eu tô indo embora, hein? Aí a pessoa, ninguém faz, cara. E a Ingrid ficou falando 20 anos pra ninguém fazer e todo mundo fazia, ou seja... O que ela tem é o dom da organização, é o dom do coletivo de organizar, de colocar as coisas em ordem. Possa ser que ela tenha um pouco de conflito dentro dela, emocional, desorganizado. Mas é uma pessoa maravilhosa para se trabalhar. Outra questão, peguei alguns desequilíbrios dela. Desequilíbrios de relacionamento íntimo no passado aí, né? E agora, em torno de uns 2, 3 anos aí para trás, entendeu?
Não sei se ela se separou, não sei o que aconteceu, não sei se ela estava com alguém, não sei. Aconteceu alguma coisa lá, né? E um pouquinho mais para trás também. Não vou expor ela, né? Normalmente, assim, no ao vivo ou no ar, né? Eu não exponho a pessoa, principalmente falando no relacionamento íntimo, né? Às vezes eu corto, porque a grande maioria de nós temos problemas no relacionamento íntimo, tá? No passado, principalmente. E às vezes a gente fica configurado ao sentimento do passado no presente, o que gera o conflito. E às vezes não, tá tudo bem. Só que o que acontece? Numa dessa daqui, na hora que expõe, já dá pino na cabeça da outra pessoa, de repente do companheiro, da companheira que está ouvindo. O que é? Porque já vai criar o julgamento. E aí já cria um inferno dentro de um atendimento desse daqui, ao vivo. Entendi. Entendeu? Então, normalmente eu não coloco da forma como eu coloquei para ela. Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Você é uma esponjinha, viu, dona menina? Você precisa trabalhar essa esponjinha sua aí. Você precisa começar a dominar alguns critérios em você para que você possa sair, muitas vezes, de manifestações que não são sua. E aí você pega todos esses encargos energéticos, tende a estourar no campo emocional. E aí Entendeu? por isso que fica maluquinha. Fica zoada fora, precisa aterrar. Às vezes o aterramento, a vovó já dizia, pisa na grama. Entendeu? Às vezes o aterramento se dá de você sair fora de tudo que você faz. Então, por exemplo, às vezes eu me perco na internet vendo sobre guitarra. A Fabiana, minha esposa, sabe disso. Às vezes eu passo horas assistindo vídeos sobre guitarra, sobre coisas que eu gosto. Eu saio fora de toda essa escala. Ou senão eu vou ler. Então eu crio sintonias diferentes daquilo em que sempre eu estou. Por quê? Para poder haver o desligamento energético. Entendeu? Então, por exemplo, num estouro que aconteceu com ela em razão do que ela se encontrou no desequilíbrio, a gente muitas vezes naquele exato momento não tem a quem procurar. Então qual é a melhor coisa? Calma aí, relaxa, toma o seu banho e traz você para você ali. Conversa um pouquinho com você. Mas sem se julgar, sem se criticar, sem se autoflagelar, sem se punir, sem nada. É uma conversa franca. Errar, tudo nós erramos. Sentir dor, até Jesus sentiu. Então, perder riqueza, até Buda perdeu. Deixou a riqueza. Então, é começar a conversar com você, uma conversa muito sincera para que você possa gerar o aspecto de entendimento e evoluir a concepção, né? É isso. Tem muita coisa que eu precisaria falar para os dois. O nosso amigo, o primeiro nosso amigo, ele é meio que São Tomezão, assim, sabe? Um pouquinho mais fechado nas questões. E ele até citou aqui, dentro do que você falou dele, né, desses anos atrás, ele perdeu o pai. Tem disso daí. Então ele é mais fechadão e tal, não sei o que tem. Então ele é mais centrado, não gosta muito de se expor. A Ingrid até também, mas ela é uma mulher mais... faz parte do time aí, cara. É uma pessoa maravilhosa de conviver com ela. A Ingrid é uma pessoa... Não que ele não seja. Não, o oposto, o que é? A personalidade deles, entendeu? Então um é mais explosivo, de repente ele tem a carismática, e tem mesmo, pelo aspecto energético aqui, é uma pessoa maravilhosa, gostoso, dá risada pra caramba e tal. Mas de repente, na hora de expressar uma verdade, a Ingrid já é mais calma lá, não é assim, é aqui, deixa eu encaixar lá e tal. E às vezes pelo processo a ritmo que ela se colocou, além daquilo que ela consegue, então era toda meio que rapidinha assim, sabe? A Ingrid é assim mesmo. É Às assim vezes que o que a gente funciona. demonstra não é o que a gente é, né? No fundo. Não, isso é aquilo que a gente volta de novo ali atrás da nossa conversa. Então, assim, outra coisa, né? As pessoas pediram para eu falar sobre mesa, sobre pêndulo. Tem alguns minutinhos só para falar disso aí, só para completar? Opa, pra gente fechar? Bora. Isso daqui é um instrumento. Isso aqui não é nada além do que um instrumento. Indiferente se tem imagem, se não tem, se tem números, se cria em você o aspecto fantasioso e místico. Isso daqui também é um instrumento, é um lei de pedra ou um pedaço de pedra lapidado, um cristal, que dá a particularidade de mostrar para mim, porque agora ele se tornou a extensão do meu corpo, mostrar para mim o sentimento que eu estou em ressonância e trazer a informação que eu preciso.
Então, isso daqui não é mágico. Isso daqui não é mágico. Eu não sou mágico, mas tenho em mim a percepção da sensibilidade. Então, o que você que é estudante, que você está começando ou quer se integrar nisso daqui trabalhe em você. Trabalha você. Seus aspectos, suas energias, suas formas de pensamento. Quanto mais você conseguir se doutrinar, por exemplo, eu sou muito explosivo, eu consigo consternar a minha explosão, eu estou conseguindo dominar, só que eu estou conseguindo ter um espaço de tempo da minha explosão muito grande. Tá bom, já é um grande passo. Então a pessoa já começou a conduzir de forma diferente do que ela era. Já houve um grande avanço e uma evolução grande. Então não é isso, isso ajuda, mas isso é apenas o aspecto de leitura. Entendeu? Entendi. Então é muito disso. Por exemplo, uma outra amiga minha falou assim: ô Rodrigo, eu tô precisando de ajuda, tem como você fazer um trabalho lá nos gráficos? Porque eu vi, o gráfico, ele é emissivo, a tal ponto que é emissivo a frequência da energia. Por quê? Porque o gráfico, ele é uma energia de forma. O formato dele, qualquer formato, desde um prego na parede, o quadro, o formato do quadro, a moldura do quadro, o desenho que está na pintura, tudo emite frequência, vibração, tudo. Esses dias eu fui tratar uma pessoa que estava com uma enxaqueca, que tomava remédio e não curava. O problema dela era um brinco que ela tinha, que ela estava usando, de pirâmide na orelha. Tirou o brinco, curou da enxaqueca. Aspecto emissível de energia, entendeu? Então o que acontece? Às vezes a gente faz o tratamento na pessoa, no gráfico, mas não melhora ela. Por quê? Porque o tratamento não é exterior, é interior. Então, além de fazer esse tratamento, precisa dar também uma devolutiva terapêutica para aquela pessoa, naquilo que ela possa buscar dentro dela e mudar, ter uma concepção diferente da qual ela estava e reformular, regenerar o seu sentimento a favor dela própria. E aí sim, as coisas tendem a entrar ou entrar com mais facilidade no aspecto energético. Agora, muitas pessoas, como a gente diz, exterioriza todo esse aspecto, exterioriza o sentimento. Ah, não, fulano lá me trata, eu me sinto super bem, mas ela não muda o jeito dela, não muda a forma dela pensar, não conduz a personalidade dela de um pouquinho diferente. Não. Então, sempre fica buscando. Então, fazer o tratamento até faz, mas se você se ajudar, as coisas tendem a ficar ainda mais profundo dentro da questão emissiva das energias. É assim que funciona, cara. Então o trabalho sempre é interno para depois ser externo. Nunca o contrário. Agora, o terapeuta, o amigo que trabalha dentro dessas questões, quando buscar o externo, você já sabe que ela tá com um problema interno. E aí seja sincero da sua parte de expor para ela informações válidas, né? Sem viajeira, né? É trazer um pouco de informação para que ela possa... Nós estamos no plano físico, criando aspectos de evolução da consciência pelo espírito que nós somos. Então é gradativo. Eu estou aqui, sou um espírito. Quando eu morrer, vou me tornar um espírito. Tá bom? Do que adianta... Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar. Do que adianta eu chamar o ET para curar a sua emoção de relacionamento íntimo? É um problema emocional. Consegue entender? Sim. Então, se é um problema emocional, então é um aspecto terapêutico. Trabalho energético. Trabalha o aspecto terapêutico e depois você trabalha o aspecto energético da pessoa. Você faz um complemento, você coloca ela, você faz a totalidade, você faz um trabalho completo, um envoltório inteiro. Por quê? Porque eu crio, aí vou trabalhar, olha, eu estou colocando você em equilíbrio, tá toda equilibrada, tá toda bonita, toda maravilhosa, mas ela continua na mesma pegada que ela estava. Tem que mudar. Tem que mudar um pouquinho. Aí ela sente a vibração um pouco diferente. Então, o aspecto de milagre externo é diferente do aspecto que eu preciso ter para eu constituir o que é novo. É assim que funciona. Boa. Rodrigão, obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, viu? Papo maravilhoso. Poxa, eu que te agradeço a oportunidade que você me deu. Muito obrigado por estar aqui. Eu amei estar aqui com você, conhecer todas as pessoas que eu conheci, conhecer o Cafofo, muito aconchegante. Você é uma pessoa que a gente passaria
meses conversando, levantaria, beberia água e voltava voltar, no mesmo lugar. Vamos voltar. Que isso. Então eu te agradeço a oportunidade, a confiança. Eu peço desculpa caso eu tenha falhado em alguma coisa, em alguma palavra, né? De má pronúncia. E é isso. Tamo cara. junto. Deixa aí pra galera. Sim. Redes, outras coisas que quiser falar. Manda aí para o povo. Eu faço live de segunda e quinta-feira no YouTube. Tá? É o TAI, Trabalho de Assistência Energética. Então lá a gente fala sobre espiritualidade, fala sobre o processo terapêutico. O processo terapêutico é sempre esse puxão de orelha, né? Mas não é que eu estou te puxando a orelha porque eu não sei mais do que você. Não. Eu apenas comecei, talvez até antes de você. Ou talvez você saiba mais do que eu e pode me agregar maiores valores. Mas a ideia não é a gente ficar se questionando o que é certo e o que é errado. E sim passar informações para que a gente possa, dentro daquele conteúdo, criar meios de reflexão e ficar um pouquinho melhor, né, do que nós já estamos. Se a ideia é a gente progredir, evoluir, por que não a gente criar um aspecto melhor do que a gente entrou aqui agora, entendeu? Então é isso que eu faço. Eu dou a oportunidade ou crio a oportunidade da gente, no mínimo, trocar informação, trocar ideia. Falo com muitas das pessoas no chat, toco flauta, atendo na radiestesia, na técnica de radiestesia. Radiestesia não é só isso. Radiestesia dá para ser aplicada em todas as áreas praticamente. Tá? Mas olha, de novo, eu faço live de segunda às quintas-feiras no meu canal Rodrigo Betim, às 20 horas. E também tem o meu Instagram, que é Rodrigo_W_Betim, que lá também eu deixo vários textos psicografados, algumas reflexões, deixo também algumas canções minhas, tenho várias músicas também no meu canal do YouTube. Eu acho que é isso daí, Semente. Eu acho Fechou? Que... Fechou, meu querido. Então é isso. Então, galerinha, mais uma live maravilhosa com o grande Rodrigão. O fofo do astral. Tô fora disso aí, fofo do astral. Me tira esse título, tô fora desse fofo do astral. E é isso, mais um episódio da hora. Amanhã estamos aqui de novo, naquele bate-horário de sempre, tá bom? Beijo do Black. Fui, papai, é nóis.